missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento, ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Entregar-se a Deus. Sempre considerarmos qualquer assunto, embora seja algo complicado, devemos fazê-lo da maneira mais simples possível. Se forçarmos demasiadamente o nosso pensamento, exagerando na avaliação dos fatos, chegaremos infalivelmente a resultados negativos, como também acontece de, às vezes, as coisas ficarem bastante difíceis. Então, procuro analisá-las sem exagero, com simplicidade. Em seguida, coloco-as na mão de Deus e fico tranquilo. Estabeleço, assim, um espaço propício ao surgimento de boas ideias. Da mesma forma, você também deve deixar a cabeça vazia para que o espírito protetor possa introduzir sentimentos nobres. Existe ainda outro ponto que precisa saber. Deus não se comunica diretamente conosco, mas o faz através do Espírito Protetor. Se, entretanto, a nossa mente estiver cheia de preocupações, mesmo que o nosso guardião queira, não consegue transmitir nada, porque nossa antena está ruim e não capta a mensagem. Por isso, é importante mantermos sempre um estado mental de tranquilidade absoluta. Antigamente, quando eu tinha diversas preocupações, nada entrava na minha cabeça. Contudo, pouco a pouco, à medida que fui aumentando a minha fé e entregando-me a Deus, comecei a esquecer os problemas e acabei habituando-me a essa espécie de aprimoramento. Hoje, quando as pessoas me falam de suas preocupações, acho graça, mas elas não compreendem minha atitude, porque não conseguem ainda proceder da mesma forma.
Pakaamaharani kamitsu marimasu. Kamurogi kamuro mino mikoto mochite. Somemi yoya kamu izanagi no mikoto. Sokoshi no himoka no tachihana no odono ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimasero harai dono o kamitachi moro moro no magago totsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami ya oyorozu no kami tachi tomo ni ame no fuchikoma no mimi purita tete kikoshime seto kashikomi kashikomi mo maosu miroko mikami mamori tamae sakirae tamae miroku o mikami mamori tamae sakirae tamae Meishiano mikami mamori tamae sakirae tamae Meishiano mikami mamori tamae sakirae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Rokudai kokuten mamori tamae sakirae tamae Mirokudai kokuten mamori tamae sakirae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase
Boa tarde a todos. O ensinamento de hoje, um caminho a iniciar. A maior parte das pessoas é tão pecadora que suas almas estão densamente nubladas, possibilitando uma abertura enorme para o trabalho dos espíritos maléficos. Esta é uma razão para estarmos presenciando a proliferação do crime e o ódio implacável entre as pessoas. Em virtude do estado da sociedade depender fundamentalmente da condição espiritual de seus membros individuais, nosso mundo tornar-se-á um melhor local para se viver somente quando as nuvens de mais e mais almas forem sendo dissipadas. No entanto, a maior parte de nossos líderes não conhece a fonte real do crime, dos atos antissociais ou das divergências prejudiciais e tentam reprimir esse comportamento mediante medidas legais, coercitivas ou outras substitutivas. Esses métodos realmente não são eficazes, porque não contribuem em nada para dissipar as nuvens da alma humana ou ajudar a restaurar seu poder luminoso. Por esse motivo, não conseguem nem combater o mal com sucesso, nem resolver as aflições do homem e da sociedade. O pecado é perdoado apenas pela absolução divina. Quando as nuvens tiverem se formado na alma, como uma consequência do pecado, a única maneira de se conseguir erradicá-las é pedindo perdão a Deus. As nuvens da alma são, na realidade, muito difíceis de serem dissipadas. Porém, em seu infinito amor, Deus nos deu a divina luz do Jorei, como o caminho a seguir. Literalmente, o método de purificação espiritual, o Jorei, dissipa eficientemente as nuvens que se tenham acumulado no sistema do corpo espiritual. O poder da purificação de cura do Jorei tem frequentemente o efeito a longo prazo, de induzir aqueles que o recebem a se arrependerem de seus pecados. Os receptores crescem em integridade e bondade, e sua fé em Deus é despertada, renovada e aprofundada. Seus ministradores também, à medida que vêm surgir as bênçãos do Jorei, ante seus próprios olhos, e testemunham diretamente o poder e o amor incomensurável de Deus, experimentam um aprofundamento da fé. À medida que a fé cresce, as nuvens se dissipam na alma, atraindo a pessoa para mais perto de cumprir a vontade de Deus. Por que Deus ordenou que iniciássemos a prática do Jorei através do mundo apenas agora, nesse ponto da história? Esse problema está intimamente relacionado com seu julgamento. Logo após a entrada do homem no mundo, ele também deixou entrar a fraqueza moral, a luta nas comunidades humanas para desfazer esse imenso erro e para preservar o bem e manter o forte. Tem ajudado a evolução material. Porém, enquanto estava sendo empreendida, o mal cresceu com imenso poder. Se o mal não fosse refreado e lhe fosse permitido dominar nosso mundo totalmente, a própria humanidade estaria correndo perigo mortal. Mas Deus não vai nos deixar tateando em ignorância. Ele deseja que o mal seja contido e a civilização transformada. Concedendo-nos o poder do Jorei, Deus está estendendo suas mãos para nos ajudar a encontrar a reconciliação com Ele. Está nos apoiando em nossos próprios esforços para renovar nossa fé e permitir que a luz divina purifique nossos corpos, nossas almas e nosso mundo. Não temos outra escolha a não ser atender ao chamado de Deus para cumprirmos nossa missão, usando o Jorei como um veículo espiritual que nos conduza em direção do despertar e do arrependimento. Boa tarde. A pergunta que eu faço agora, eu fiz de manhã para uma pessoa e eu vou repetir. Como é que está o vosso demônio interior? Não é? Como é que está o vosso demônio interior? Ele está controlado ou ele está dominando?
não é? Estamos nesse ensinamento aqui, ele fala muito sobre almas, assim, as almas nubladas de muitas toxinas, de muitas máculas, não é? E essas máculas fazem com o quê? A alma estando nublada, o poder dominante é o quê? É treva. E o ser dominante seria o mal, né? Não vou nem falar o cidadão. Quando o mal domina a nossa alma, quando o nosso controle, vamos dizer assim, das nossas atitudes, decisões, palavras e ações são determinados pelo mal, tudo que nós fizermos e falamos vai repercutir e vai gerar toda uma consequência. Porque quando nós estamos sendo dominados pelo mal, nós não temos noção do que falamos e agimos. Tudo para nós é o certo, é o correto, né? Então, como ele fala, se nós ganhamos a condição da elevação espiritual, nós vamos sair dessa vibração. As máculas vão sendo, as nuvens vão sendo eliminadas, nós vamos ganhando elevação espiritual e nos aproximando do grau de divindade, que é isso que Deus quer. Nós temos que nos aproximar de tal forma de Deus Supremo que o nosso servir, as nossas palavras, nossas ações, eu não preciso sair pregando, eu basta apenas agir, que Deus estará no comando. Se eu quero ser um Meixo Sama encarnado, através das minhas atitudes, palavras e ações, eu tenho que o quê? Que agir como ele agia. Agora, quando o demônio está dentro de mim e me controla a seu bel prazer, eu sou um mero fantoche nas suas mãos. Então eu vou ter ganância, eu vou ter ambição, eu vou ter ciúme, eu vou ter inveja, eu vou ter todo o sentimento rancoroso e rançoso, trevoso, porque é isso que satisfaz o nosso demônio interior. Eu não estou nem aí se eu vou magoar a Dona Diva, não estou nem aí se eu vou magoar o seu Adilson, o seu Elisete, eu não estou nem aí com ninguém. O que importa é o que eu sinto, e o que eu sinto é o correto, porque afinal de contas, eu sou o Senhor das minhas vontades. Só que nesse momento oportuno, o Senhor das minhas vontades não é Deus Supremo. Simplesmente o mal me domina e eu sou um mero fantoche nas suas mãos. Minha prima postou uma pregação hoje, ela é cristã, ela é evangélica. E ela é virada no giraia, ela posta um negócio muito doido. E ela falava justamente sobre coisas assim hoje, né? Sobre a fé, sobre o mal dominando. Eu, quando estava em Moçambique, eu achei um livro da Bíblia muito interessante, até então não conhecia. Talvez esteja nos novos como Cantares de Salomão, mas é a sabedoria, é um livro chamado Sabedoria. E na realidade não foi escrito por Salomão, foi escrito por um outro, esqueci o nome da pessoa, que fez uma compilação de Salomão e lançou como sendo a sabedoria de Salomão. E lá tem uma oração lindíssima, quando Salomão pede a Deus em oração para ter sabedoria. É uma das coisas mais lindas do mundo. Eu quero até ver se eu consigo usar isso na igreja, de tão profundo que é. Porque eu sempre digo aqui que nós temos sempre que pedir a Deus sabedoria. Eu não posso confundir amizade com missão, sentimento com missão. Se eu confundir essas duas coisas no meu servir, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. Porque eu lembro de um caso em São Caetano, há muitos anos atrás, de um membro que ela dedicava no Saitem. Lembra dela, né? Trabalhava numa escola. E ela, uma vez, dizendo que estava muito pressionada na escola, que não aguentava mais, um monte de coisa e tal, o marido dedicava com a gente. Ela falou assim: eu não aguento mais, eu quero ser mandado embora. Eu não vou pedir a conta. Eu falei: então vamos para o altar, vamos fazer oração. E fomos para o altar e fizemos oração, e ela foi demitida. Eu falei: tá vendo? Isso é graça. Só que passou 2 meses, veio virada no capeta na igreja. Revoltada. Estou desempregado, não aguento mais, que vida é essa, que é o inferno? Espera aí. Opa lá. Você pediu, Deus te atendeu. Ah, mas não aguento mais, não já se viu, que não sei o que lá, que estou revoltada, que me chama, blá, blá, blá. Vomitou um monte de besteira. Se afastou. O marido veio e também se afastou. E veio falar para mim: mas como você se afastou, seu Clóvis? Ah, sabe como é que é, né? Eu tenho que seguir a fulana, porque ela é minha esposa, eu tenho que seguir ela, porque ela... Senão, eu falei: então quer dizer, se ela quiser pular de um prédio, se matar, você vai seguir ela? Ela baixou a cabeça e saiu. Ele era policial, né? Então, muitas vezes a gente, no nosso
mundo, na nossa aura, ela está totalmente nublada e trevosa. E você não percebe. Por isso que quando você recebe o jorei atua onde? Na limpeza da sua alma, para eliminar suas máculas. Consequentemente, você purifica. Se a purificação é uma graça divina para nos elevar para um nível cada vez maior, significa que Deus nos ama a tal ponto que está nos dando a oportunidade de renascermos, por assim dizer. Porque quando você passa por uma purificação e você vence ela, você renasce. Mas o mais importante que eu acho não é nem você renascer, é você entender porque você purificou. E não cometer a burrada de repetir os mesmos erros. Quem já teve um câncer não quer voltar a ter um câncer. Quem já teve uma dor de dente não quer voltar a ter uma dor de dente. Não é? Quem teve uma dor de barriga não quer voltar a ter dor de barriga. Mas, se o amor de Deus é tão profundo que você purifica e fica limpinho. Aí você vai acumulando mais máculas, até que chega um ponto que você repurifica. Mas por que você repurifica? Porque você já está em condição de suportar de novo esse processo. É diferente quando você repurifica, porque você foi relapso no seu servir. Quando você foi ingrato no seu servir. Quando você é relaxado no seu servir. O que o mal gosta? O mal gosta de sujeira, o mal gosta de mentira, o mal gosta de intrigas, o mal gosta de todas essas coisas. E se nós sabemos disso, o primeiro local que nós temos que cuidar é o nosso coração. Não é? O nosso coração tem que estar limpo. O segundo lugar que nós temos que cuidar é a nossa casa. Porque a nossa casa é um lugar do nosso repouso. Se o seu local de repouso está trevoso, a sua vida também não vai dar jeito. Não é? Eu não posso apontar que a nave está suja se minha casa também está suja. Eu não posso apontar que a imagem do altar está torta se minha casa também está torta. Então eu tenho que ver, eu não posso dizer que a sua roupa está suja se a minha também está imunda. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma análise muito criteriosa do meu eu. Ontem uma pessoa falou para mim assim, que as pessoas julgam demais. Eu falei, tá certo, julgam demais. Né? É muito fácil você apontar o dedo que fulano e beltrano, ciclano, muito coisa e tal. Fulano não presta, fulano é ruim, fulano é isso, fulano é aquilo. Ótimo. Agora, se a pessoa fala assim, você também não presta, você é ruim, você é mau caráter, você é isso. Como é que você vai se sentir? Ué, a mesma pau que bate em Chico, bate em Francisco. No nosso processo de evolução espiritual, esse critério de você não julgar, não criticar e não entrar em nenhum tipo de processo de ira, faz com que você ganhe uma elevação espiritual tão grande que você aprende o quê? A saber calar. O silêncio, muitas vezes, eles nos dá uma condição de demonstrar um grau de sabedoria gigantesco. Não é porque eu vomitei um monte de bobagens que eu tenho razão. Eu posso, através da minha postura, simplesmente mostrar quem sou eu. O que vim fazer. Porque quanto menos máculas você tem no seu espírito, mais grau de compreensão você tem. Não há espaço para achismo. Porque eu faço assim porque eu acho que é legal fazer assim. Eu acho assim porque eu vi pessoa fazer que é assim que é legal. Não, tem ensinamento, tem doutrina, tem liturgia. Tem uma liturgia. Se fosse para subir no altar de sapato, eu seria o primeiro a subir. Porque tem uma liturgia. Mas eu não concordo, eu acho que tem que subir no altar. Então você vai subir no altar na sua casa. Ou na sua igreja, onde você quiser. Mas aqui, não. Não concordo. Quer que eu faça o quê? Né? Então, muitas vezes as pessoas querem transformar a igreja na sua casa. E se sua casa é uma treva, é um inferno, quer transformar a igreja também no seu inferno. E isso nós não vamos permitir. Não vamos permitir. Se nós somos servidores de Deus, temos que agir como tal e com respeito a Ele. Não é? Quando você respeita Deus e Meixo Sama, você também se respeita como ser humano. Quando você o desrespeita pela sua postura, pelas suas palavras, pelas suas ações, você se desrespeita realmente. Um dia lá atrás, quando você entrou por essa porta, rastejando, sofrendo, cheio de dores, cheio de angústia, cheio de lamúria, e alguém um dia te estendeu a mão e você foi curado. Pela graça de Deus. Mas porque alguém te estendeu a mão. Então, às vezes, nós somos altamente ingratos e queremos que o mundo nos respeite.
O mundo não vai nos respeitar porque você não respeita ele. Você não respeita a Deus. Não. Então, quando o Mestre Sama fala que ministrando Jorei, eu posso gerar milagre onde quer que eu vá, isso é fato. Eu vou contar uma experiência que eu vivi agora nessa viagem. Nós estávamos em Vilanculos. E, num certo momento, chegou uma jovem lá, que já era membro, e ela chegou na casa, e ela não estava indo na igreja porque estava trabalhando no hotel, tudo mais tal, e também porque o namorado não estava indo porque é uma zona. Aí, tal. Porque orientaram ele, porque o pai não está indo, então para ele não ir também. E é o responsável da unidade. Aí tudo bem, beleza. Ela foi lá um dia lá para receber Jorei comigo, estava assim o Ricari. Eu Jorei nela, eu falei, como é que você está? Eu estou bem, reverendo. Não está não, seus olhos perderam o brilho, seus olhos não têm vida. É por causa da minha mãe que está passando por um grave problema. Ela está internada como louca, mas não sei, assim, assado. Tudo bem. No dia seguinte ela foi de novo, Senhor Ricari. Jorei de novo. No terceiro dia ela apareceu com o Ricari, perguntando se nós podíamos ir na casa dela, que é do lado da igreja, porque a mãe estava lá, tinha voltado, estava incorporada, estava muito mal. E nós fomos lá, em 3 pessoas. A mãe estava do lado de fora, na areia, na palha, coberta com cobertor, um calor da bodega, ela coberta e incorporada, mas dormindo, mas incorporada. Começamos o Jorei. Jorei. Nisso, a mãe olha para mim assim, e ela fazia assim com a mão. Eu falei, menina, a impressão que dá é que ela quer falar alguma coisa e não tem como falar. Parece que ela está com a amarrada. Então, desate os nós, que está, simbolicamente, né? E ela fez isso. Eu falei, senhora, a senhora está livre, pode falar. Pode falar, senhora. Nisso ela ficava assim, e eu falei, menina, diga para sua mãe que você a ama. Diga para sua mãe que você a ama. Essa menina entrou em surto, começou a chorar, que era uma doida. Ela não conseguia falar. Eu falei, fala. Diga que você ama sua mãe. Não consigo. Diga que você ama sua mãe. E as irmãs em volta, um monte de tia em volta, um monte de gente em volta. Diga para ela precisa ouvir. Depois de muito tempo, lavada de chorar, ela falou. Aí a mãe começou a falar, num dialeto muito antigo, e bem baixinho. Mas ninguém entendia o que ela falava. Falou. Depois ela pediu água. E ela quase engoliu uma garrafa d'água. Nisso ela voltou ao normal. E se deitou. E eu falei assim, quando ela estiver assim, leve para a igreja. Ela tem que deitar na frente do altar. Tem que passar lá. E fomos embora. É do lado, como se fosse daqui do outro lado da rua. No dia seguinte, nós íamos sair de madrugada. Nós íamos fazer uma viagem para Iambani. Quando deu 9 horas, 21 horas, o ministro Mozilla, reverendo, o fulano está ligando para cá, você pode vir aqui com a mãe, a fazer oração com a família. A gente estava de pijama. Trocamos de roupa, pode vir. Eita, tudo escuro. E a energia lá estava acabando, porque lá é um contador que você bota crédito, entendeu? Então só tinha 2 pontos lá para acabar a luz. E eu não ia colocar energia à noite, sem comprar crédito. É igual celular. De repente, eu pensando que ia vir a família fazer oração e tudo mais, tal. Que nada, quando veio ver a senhora sendo carregada, veio um colchão enorme, veio o cobertor, veio o jeito de Padedel, um calor descomunal, jogaram na nave lá, e eu falei, Mozilla lascou. Nossa noite promete. Eu fui para o altar rezar. A senhora incorporada lá, ministro Mozilla, São Jorei, e eu rezando. Acho que eu perdi a conta de quantas maçonoritas eu fiz. Eu sou os números. Quando eu voltei, eu sentei e fiquei. Fiquei. Uma pessoa saiu, e foi esquisito o modo como ela saiu. Mas depois de muito jorei, já eram umas 22h30, quase 23 horas, essa senhora saiu de lá andando. E falando normalmente. Só com jorei e oração. Lógico,
Aconteceram mais coisas que ela falou que não vem ao caso aqui. Mas no ponto principal foi Jorei. E quando eu falei para ela assim, quando sua mãe estiver assim, leve ela para a nave e coloque na frente do altar e deixe ela lá. Ela precisa receber a luz que emana do altar. E foi isso que eles fizeram. Né? Quando a gente fala que o Jorei cura, nós vimos casos lá, eu já contei o caso aqui, do rapaz que não podia engravidar, que não, né? Estava impotente, fazia 3 anos, não foi? Que ele teve graça. Ministro Judite, com câncer no nariz também, teve graça. Tantos outros casos que nós acompanhamos lá só com Jorei. Porque o pessoal lá vai receber Jorei, e não pensem vocês que recebem um Jorei e vai embora. Ele vem, recebe um Jorei com um, senta, recebe Jorei com o outro, volta com o primeiro, recebe Jorei com o terceiro, e é 3, 4 Joreis que ele recebe. Porque o Jorei para eles é o que o nutre. É que o nutre. Né? Então, quando você vai numa casa, as crianças, quando chegam lá, sentam na cadeirinha para receber Jorei. As crianças, quando chegam lá nos pichotinhos, vão na frente do altar e fazem a sua oração. Fazem a maçonaria perfeitamente, mas a maioria faz a oração dos números. E pega um envelopinho piquititi, coloca uma moedinha lá e fica... É bonito demais, é emocionante ver aquilo lá. E quando tem um culto grande como teve em Catembe, as crianças todas perfiladas para entregar a sua oferenda no altar para Deus. E cantando com profunda alegria. Então o espírito delas já estão preparados para isso. Eles respeitam o Jorei e recebem Jorei conscientemente. E a gente às vezes não vê muito adulto fazendo isso. Nós brasileiros temos um grave defeito que é o comodismo. Nós ficamos muito presos a coisinhas e esquecemos o principal. Eu me tornei messiânico por quê? Para servir a Deus e Meixo Sama, salvando outras pessoas através do Jorei. Não é? Eu não posso salvar pessoas através da palavra. A palavra pode orientar, mas o que vai curar e gerar um milagre é o Jorei. Né? Se eu não tomo remédio há 300 anos, eu estou vencendo com 35 anos, é sinal que alguma coisa eu entendi disso que foi passado para mim. Né? Então, meus filhos não tomam remédio por quê? Porque nasceram na fé. Se hoje eles têm a sua vida, seus trabalhos, sua profissão, estão prosperando, é porque eles desde pequeno aprenderam que recebia salário e fazia dízimo. Desde pequeno, 10%. Aprenderam isso desde criança. A ser dizimista, porque viram o nosso servir como é que era. Sempre foi assim. Então, é um processo de formação que vai gerando graças e graças. Hoje nós não nos preocupamos em encaminhar ninguém. Sabe por quê? Porque estamos salvos. Porque o nosso demônio interior acha isso. Faz você pensar isso. Aí é o maior erro que existe. Onde você se deixa levar por uma falsa ilusão. É a grande miragem. Quando você bebe muito, toma um porre, você vê até o que não existe, não é? E você ganha coragem que você não tem. Porque como covarde que você é, você bebe para poder criar coragem de fazer muitas coisas. Ou usar droga ou outras coisas mais, não é assim? Então, o que acontece? Quando o demônio interior nosso se manifesta, o secundário nosso se manifesta, ele faz você ser quem você não é. Ou quem você gostaria de ser. O secundário nosso te manipula porque, você não fala isso aí, doenças mentais. Quando o seu grau espiritual cai, a parte negativa, o secundário fica dominante. E quando o dominante nosso age negativamente, predomina o quê? Mentira, falsidade, egos inflados e outras coisas mais. Consequentemente, você só se lasca. Só que Langamamba Yauena, você escolhe o seu destino. Você tem que escolher o que você quer. Quando eu não estou bem, eu aprendi uma coisa nesses dias. Eu assisti um filme, nem sei que dia foi, domingo. 2 filmes. Eu assisti um filme do Edir Macedo, Nada a Perder. Mas eu assisti o 1 e assisti o 2. E o 2 eu achei interessante. Me deu uma grande lição. Eu não estou vendo se o cara é bom ou ruim, não estou vendo nada disso. Não me interessa, isso é ele com Deus. A mensagem do filme me tocou num ponto. Lembra quando ele chutou a santa? Ele não, o bispo dele chutou a santa, o Von Helder lá chutou a santa. Deu um bololô danado na época, né? Foi um massacre. Esse cara estava nos Estados Unidos. E ele foi massacrado aqui. Então teve um monte de processo. A polícia ia na casa dele 6 horas da manhã para ver documento de carro. Foi uma perseguição.
E tinha uma calhamaça de processos, cada um pior que o outro. Ainda por cima caiu a igreja em Osasco, matou um monte de gente. Nesse momento todo, ele se vendo no beco sem saída, ele lembrou do Monte Sinai. Então ele pegou a esposa e um grupo de uns pastores lá, não sei, e foi para o Monte Sinai, para Jerusalém, para rezar. Foi para rezar lá. E pegou todos os processos e colocou na mochila. Você vai levar os processos? Vou levar os processos. Eu vou entregar a Deus no Monte Sinai. E pegou uns beduínos lá, subiu o Monte Sinai, acamparam lá e fizeram uma grande fogueira. E ele colocou todos os processos na fogueira. Só que depois, quando estava tudo pegando fogo, ele cravou o joelho no chão e começou a clamar a Deus. Dizendo que a obra é tua, não é minha. Se tem alguma coisa acontecendo de ruim, mostre. Que a verdade prevaleça, que a justiça aconteça. Pregou, entregou para Deus e foi embora. Dia seguinte acordaram e voltaram. Os processos começaram a ser todos arquivados. Falta de prova, falta isso, aquilo, outro. Um juiz que o acusou e o perseguiu foi preso por corrupção. Um senador que o acusava foi acusado de compra de votos. E assim, várias coisas foram acontecendo. Mas eu achei interessante botar os joelhos no chão e clamar a Deus. Coisa que na mensagem que recebemos na África, do ancestral, falou a mesma coisa. Para quem ouviu, ele fala, dobre os joelhos no chão e ore. Peça perdão a Deus, se entregue a Deus e comunique o seu maior sentimento perante Ele. Então, isso me tocou demais. E não há vergonha nenhuma de você chegar na frente do altar e assim se joelhar e se colocar à disposição de Deus, pedir perdão por alguma falha sua, você quer corrigir sua postura, você quer ser mais sincero, tem que ter mais macoto perante Deus, ajoelhe e peça isso a Ele, ué. Isso não é humilhação nenhuma. Você não vai na missa e ajoelha lá também? Né? Qual é a vergonha que tem que ter para fazer isso? Nenhuma. Aí depois eu assisti Gandhi. O filme Gandhi é um filme muito antigo e eu nunca assisti Gandhi. E me tocou demais quando o Gandhi falou uma frase que eu falo aqui, quando alguém quer fazer oração comigo, várias vezes. Ele falou assim, todo malfeitor, quando ele comete uma maldade, momentaneamente ele vence. Não é? Durante um tempo ele fica bem, mas depois o mal cai, perde a força. E ele falou assim, porque a verdade e a justiça e o amor têm que prevalecer sempre, sempre. Eu não falo isso sempre aqui? Só que eu falo sempre que a verdade e a justiça têm que prevalecer sempre, não é? Eu falei, caramba, meu. Você veja, a sintonia que nós temos que ter com o divino faz com que o que você fala, eu como messiânico, outra pessoa ali como espírita, como cristão, como católico, como judeu, fale a mesma língua. Aí uma outra situação do filme, ele chega e fala assim, não sei se perguntou qual a religião dele, ele fala assim, eu sou judeu, mas eu sou hindu, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou católico. Gente, somos nós. Não é? Na arte de Joreira nós não falamos isso? Que nós somos universalistas? Veja a sintonia que existe entre vários pontos espirituais, várias linhas religiosas distintas, é o mesmo caminho que nós pregamos, que é o que o Meixo Sama ensina. Talvez a diferença maior seja que a gente não tem uma mídia por trás da gente, a gente não tenha, a única propaganda que nós temos é milagre. É milagre. O que move a minha vida, eu, Dorival, como sacerdote? O que move a minha vida é a minha fé. Eu não sou movido por elogio, eu não sou movido por crítica, eu não sou movido por nada disso. Nada me afeta. Eu lembro quando eu estava no Jore Center, Parque São Lucas, que o pessoal detonava a gente, às vezes atacava pra caramba. Eu reunia os membros lá e falava assim, gente, reunião hoje. E eu falava assim, estão nos atacando assim, e meu gás explodia horrores. Mas eu direcionava todo o nosso gás para expansão e dedicação. Então, o Marcelo fala assim, eu adoro que me ataquem, que me critiquem, que falem um monte de coisa para mim, que é isso que me dá força. Eu acho interessante isso. Nós somos muito melindrados. Você fala um negócio absurdo, seu cabelo está despenteado. Puta merda, reverendo falou que eu estou despenteada. Está me julgando, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Não é assim, ué? Eu estou mentindo? Não é? Qualquer coisinha que fale, ai, ele falou mal de mim, ai, ele me criticou. Por quê? Porque o seu negativo está muito maior do que o seu lado divino. Nós somos extremamente desleixados com relação à fé nesse ponto. Nós não prestamos atenção em momento algum que Deus nos dá sinais e a gente não presta atenção.
Nós queremos ser reconhecidos como, eu sou bom, gente. Me aplaudam. Eu sou reverendo. Vá pro diabo que eu carregue. Você é reverendo, ministro, o que você for. Eu não vivo disso. Eu não preciso disso para dedicar. Quando não quiseram que eu fizesse prova em 2000, sei lá que ano que foi, na Mundial, porque eu peitei um ministro, que hoje é reverendo, porque ele quis nos humilhar anos anteriores, eu só falei para ele a verdade. O ministro falou assim, agora fica difícil eu dedicar você, porque você não vai poder fazer prova, que o reverendo fulano não vai deixar. Eu falei, ministro, o senhor é o primeiro que tinha que ter me defendido, porque o senhor vê como é que eu dedico. Segundo, eu não estou nem aí se eu vou ser ministro ou não. Eu vou continuar dedicando do mesmo jeito. Quem vai passar vergonha são vocês, sabe por quê? Porque eu dedico, independente de título, eu dedico porque eu tenho um amor à obra divina. Agora, vocês são integrantes, recebem salário para isso, ganham para fazer isso e não fazem o que eu faço. Então, desculpa lá, melhor vocês se prepararem, vocês vão passar vergonha comigo. E falei para o meu chefe, fiz prova, tirei 10 na prova, 10 na entrevista. Como é que você sabe? Porque o reverendo Yoshiro, que está na Messias hoje, me mostrou o resultado do Japão. Então, assim, eu não preciso provar nada para ninguém. O meu comprometimento é com Deus. O único cuidado que eu tenho que ter é com o meu ego. Eu tenho que tomar cuidado comigo. Porque se eu não controlar o meu demônio interior, ele me engole. E quem já me viu com o meu gás inflado, sabe como é que ele é. E eu não quero que ele se manifeste. Eu só quero que ele faça. Resultados. Eu uso a internet direto. Quantas igrejas surgiram através do Facebook e do WhatsApp? Não é? Quantas? Alguma vez alguém me viu aqui indo atrás de alguém, em algum país, em alguma cidade? Eu nunca fui, até porque eu não conheço. Foram as pessoas que nos comunicaram e nos vieram. E semana que vem, dia 30, estaremos inaugurando em São José do Rio Preto o Templo Arte do Jorei lá. Né? Então, assim, nós não vamos atrás de ninguém. E também não obrigamos ninguém a ficar aqui. Dedica quem tem amor à obra, quem não tem, vaza. Eu sou fiel. A pessoa fala assim, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é, nós é que não somos. Porque muitas vezes nós deixamos que o mal se manifeste e você não percebe isso. Isso não é julgamento, isso é constatação. São 35 anos na obra divina, já vendo de tudo. Eu já vi pessoas tirar o altar do lar, que o pai morreu, o Alexandre, não vou nem falar. O altar até hoje está jogado num canto lá e não quer que ninguém pegue. O altar está jogado num canto, numa caixa de papelão, jogado, o soreixa está jogado. Já jogaram um altar numa caçamba de lixo, lá em São Caetano. O altar, Mitamaiá, tudo jogado numa caçamba de lixo. Verdade. Outro fez uma fogueira lá em Guarapiranga. Jogou numa fogueira, jogou as imagens, o altar tudo no fogo. Também. Então, assim, a gente vê muita coisa. Agora, veja, quando eu morrer, o que isso vai acontecer? Nós estamos na linha, na hora derradeira, por assim dizer. Quando isso acontecer, quando eu chegar perante Meixo Sama, se eu conseguir ter essa permissão, eu vou falar o que para ele? Meixo Sama, eu morri, olha, mas eu deixei uma herança lá. Vou daqui dedicar para que eles consigam levar adiante essa obra. É o que eu vou fazer. Ou eu não vou morrer e dizer, meu Deus, não vou ir agora, que vai ser da igreja, ser o reverendo lá, como é que vai ser? Né? Porque eu vi isso anos atrás num reverendo que morreu. Se eu morrer, aqui vai durar uns 6 meses, 1 ano, pela benevolência de Deus. Não a Arte do Jorei, a igreja, outra igreja lá. Então assim, porque as pessoas ficam presas no homem. Eu não dedico para o homem, eu dedico para Meixo Sama. Talvez seja essa a grande diferença que exista entre eu e muitos outros sacerdotes. Magoei, saí da igreja, fui pro como agora tendo essas divisões por causa do Meixo Sama, por causa disso, daquilo, outro tal. Meu amigo, eu sigo o Meixo Sama. Se eu tiver que conhecer o Meixo Sama, que não deixaram acontecer, e tiver que acontecer, eu vou apertar a mão dele e falar assim, pô, muito prazer. Bora dedicar junto? Bora, não quer? Tchau, vamos embora. Mas eu não vou fazer nada para poder ele chamar a atenção para agradá-lo. Porque ele não me dá milagre.
O meu servir é com Deus. Se eu fosse cristão, por exemplo, o meu servir era com Cristo. E aqui também eu dedico com Cristo. Porque eu aprendi lá atrás a respeitá-lo, porque quantas vezes eu sozinho, com 12 anos de idade, ajoelhava e orava para ele, pedindo para ele me dar uma luz no meu caminho. Com 12 anos de idade, ninguém me ensinou isso. Eu vou ser ingrato lá atrás? Não. Conheço várias religiões, estudo, me aprofundo até onde eu devo. Mais do que isso eu não preciso. Né? Leio bastante, sou uma pessoa que não sou ignorante em vários assuntos, porque graças a Deus, Deus me deu uma coisa que eu não, assim, que é meu espírito de busca. Eu quero aprender. Enquanto minha mente funcionar, eu quero aprender. Enquanto eu tiver pernas para andar, eu quero aprender. Enquanto eu tiver condições de falar alguma coisa útil para um ser humano, eu quero aprender. Por isso que todo dia é um caminho a iniciar. E eu tenho que vigiar constantemente o meu ser. De manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é uma oração deitado. Porque eu tenho que estar em sintonia com Deus. Eu preciso estar em sintonia com Deus. Porque se eu não estiver em sintonia com Deus, qualquer tranqueira que falar uma besteira nos meus ouvidos, eu vou ficar atordoado. Ah, reverendo, olha, não vou, é uma fofoca, mas não queria te falar. Mas falaram isso do senhor. Ah, eu melindrado como eu sou, babacão como é que eu sou, o que eu vou fazer? Vou ficar pé da vida. Não é? Não é? É assim que funciona, ué. Agora, se meu coração estiver blindado, porque eu sirvo a Deus, não me afeta. São as 3 peneiras de Sócrates. O que vai me falar é bom? É útil? É necessário? Não me serve para nada. Não me serve para nada. O que me interessa, o que mudou na sua vida? O que você vai me falar vai salvar quantas pessoas, igual a Machistama fez, fazer com os fofoqueiros? Ah, não, então não serve, guarda para você. O seu veneno fica na sua boca. Às vezes as pessoas... Eu atendo muitas pessoas pela internet. Muitas. Converso direto. Às vezes é o Skype, é o Facebook, é o WhatsApp. Todas só querem uma coisa. Que nem agora, tem uma menina lá de Moçambique me chamando. Agora lá são 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 horas da noite. Eu preciso de uma orientação. Falei, eu vou dar aula, assista, depois eu vou te atender. Elas só querem uma coisa, uma palavra, para orientá-las para sair do nível de sofrimento. Ninguém me chama para fazer fofoca, até porque eu corto logo. Ai, que fulano. Oh, escuta, dedica, pô. Você fica preocupada com lodo, você vai cair no lodo. Ande, escreva, faça sua estrada diferente. Não se preocupe com fulano, beltrano, cicrano. Você muda de foco, a obra divina não cresce. Por isso eu falo tudo. Muitos ministros nossos estão em formação. Nunca foram antes. O único ministro que tinha na arte de ouro era eu. Que vim formado. E mesmo assim, em formação. Hoje eu sou reverendo, mas também estou em formação. Eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto. Eu estou em formação. Os senhores que são membros, quem disse que vocês estão prontos? Vocês estão em formação, não sabem nada ainda. É verdade. Porque se você senta aqui e você fala mal de alguém, ou você critica, ou você julga, limparam mal essa nave, está mal limpa, está mal suja, você não aprendeu bodega nenhuma. Não aprendeu nada. Nem lê ensinamento. Ontem a dona Alice falou uma coisa muito interessante. Reverendo, ela está lendo, eu estou estudando, ontem nós ficamos debatendo sobre o quê? Sobre a aula que teve um dia aí, que estava aí, sobre espírito guardião. Ela falando sobre espírito guardião, que não é. É sim, dona Alice, é por isso que eu via. Ela começou a falar profundamente isso. E ela falou assim, engraçado que as pessoas hoje brincam com a espiritualidade. Brincam com a espiritualidade. E não entendem. E ela falou sobre espírito guardião. E ela falou, você vê, reverendo, eu tenho telefone. Mas eu não quero nem saber de rede social, não sabe por quê? Eu vou perder meu tempo. Ela falando, eu quero ler. E a dona Alice tem quantos? 70 e quantos anos? 70 e... Era lá. Falei assim, eu quero... Vai fazer 80 anos.
Ela falou assim, eu quero aprender, eu leio, se eu puder ajudar alguém através de um dia, se tiver um negócio, tudo bem. Mas hoje em dia o pessoal só quer mandar fofoquinha, intriguinha pelo celular. Eu falei, tá certo, não, Alice. Só tá certo. Né? Nós temos que ser adultos na fé, não infantis na fé. Ninguém aqui está brincando de casinha. Né? Nós estamos num processo de grandes portas se abrindo. Só que quando uma porta se abre, não é simplesmente você fazer assim. Demora. É um pouquinho de cada vez, vai indo, demora. E se você estaciona espiritualmente, ela para. Você evoluiu, ela abre. Você estacionou, ela para. Você regrediu, ela fecha. Então somos nós que estamos comandando esse processo de evolução. Crescimento. Amplitude da fé. Usem o vosso tempo útil estudando o ensinamento. Estudem, porque senão vocês vão passar muita vergonha. Porque se chegar gente nova aqui e perguntar alguma coisa, aqui eu acho que é assim, e dar uma porrada na mesa para dizer que sabe, você é uma besta. Você não é arte do Jorei. Você é só um ignorantezinho, mostrando que você quer saber alguma coisa. Eu já atendi padres e pastores na minha sala. Teólogos e várias pessoas que entram na minha sala. Ninguém saiu de lá sem uma resposta. E viraram meus amigos. Tanto é que eu otorguei um padre. E lá na África, me estagiorei num pastor, que virou meu amigo. Né? Então nós, através da nossa postura, podemos salvar muita gente. Mas pelo que eu vejo, a maioria não está preocupada em encaminhar ninguém, não. Sabe por que não encaminha? Porque não é exemplo lá fora. As pessoas só vêm para a igreja quando são atraídas pela sua postura. Se você não tem postura para salvar, para encaminhar, se você é só mais um na rua, que essa que você vai, negão? Você não mudou nada, pô. É, ué. Em São Caetano tinha uma senhora que ia na igreja, a mãe, ela era membro. E ela morava no quintal em frente à igreja de São Pedro, lá no bairro Olímpico, em São Caetano. E ela falava assim, no quintal dela morava a mãe e vários irmãos. E tem uma irmã, ela falava, que era virada no giraia. Que ela brigava com todos os irmãos, brigava com todo mundo, humilhava a mãe. Você tem que morrer logo, tem que dar isso aqui logo, tem que vender isso aqui, e tal. Só que essa irmã, ela era catequista na igreja de São Pedro. Que era em frente à igreja de São Pedro. E a pessoa chegava para ela assim, nossa, dona fulana, mas olha, sua irmã, que pessoa iluminada, que pessoa maravilhosa que ela é. Aqui na igreja todo mundo ama a sua irmã. Ela deve ser uma filha maravilhosa, deve ser uma irmã maravilhosa. A mulher leva para ela assim, né? Só ela sabia os guaios, como vocês falam, os guaios, que ela casava em casa. Então ela era uma coisa na igreja e ela é o demônio no seu quintal, na sua casa. Então ela falava assim, ela chorava e contava, minha irmã é o demônio. Cara. Só que na igreja ela é pintada como, se você falar um má dela, você apanha. Você vê como são as coisas? Né? A nossa postura, ela tem que ser ímpar. Agora lá em Rio Preto, nós vamos viajar para lá, vamos conhecer pessoas diferentes. Não sei nem quem a gente vai receber lá. Mas o que vão olhar? Vão olhar a nossa postura. Vão ouvir o que eu vou falar. Como eu vou falar. O que eu vou transmitir para essas pessoas. E pensem em vocês, não pensem em vocês que não dá um frio na barriga. Porque toda vez que você vai dar uma aula, uma palestra, num ambiente que você não sabe muitas vezes o que você vai falar. Eu tive que dar palestra lá em Moçambique, no funeral evangélico. E me estagiorei coletivo ainda. Falar num funeral, com uma pessoa que você nem conhece, num ambiente totalmente cristão, e eu não pedi para falar, foram o superintendente e os pastores que pediram, por favor, só tem que falar. Mas eu não, só tem que falar, por favor, você é nosso convidado. E eu tive que falar. Isso foi muito respeitado. Certas coisas você não precisa comprar, não precisa fazer nada. É postura. É postura. Por isso que eu peço, todas as vezes que vocês forem ler ensinamento aqui em cima, forem dar palestra aqui em cima no altar, pensem bem no que vocês vão falar, para não passar vergonha depois. Pensem bem. Vou falar de Jorei? Tem que estar na nave ministrando, tem que ter milagre. Vai falar sobre donativo? Tem que fazer. Tem que ser no mínimo dizimista. Porque se não for, vai falar o que sobre gratidão?
Faz que é bom. Bom para quem? Não é verdade? Que graça que você teve fazendo um donativo. Eu, por exemplo, vendi daicocos agora. Uma pessoa que tinha um daicoco, uma pessoa de um outro local, mandaram guardar o daicoco dela. Ela guardou e a vida, puf. Aí um amigo meu falou assim, coloca de volta, colocou, puf. Sabe o que aconteceu? Entrou uma gratidão de 50 mil reais. Como é que explica? Sentimento, é. Vou falar sobre orientação, alguma coisa a mais, se eu não ler ensinamento. De onde eu tirei isso aí? De onde você tirou essa orientação? Está baseado em quem você está falando? É que eu li um livro espírita e a Zíbia fala tal coisa. Vá, meu amigo, me poupe. Né? Não funciona assim. Nós não somos espíritas. Nós não somos espíritas. Eu recebo várias mensagens de várias religiões, de vários mestres, de várias partes do mundo. Né? Graças a Deus, eu consegui ganhar esse respeito, porque eu respeito todos os credos. Né? Mas nem por isso eu misturo as estações. Eu pego uma coisa e vejo no ensinamento e fico em casa. E oriento, falo assim, olha, tal pessoa me falou tal coisa, mas a pessoa também fala, então a coisa cai. Se você falar porque alguém disse, que um espírito tal mandou falar tal coisa, fala, legal, vai para o teu terreiro que cá não bate não. Até porque, até comentei com a minha Sandra agora, depois do que eu aprendi na África, tem que ser bom para poder me convencer de alguma coisa diferente. Não é presunção, não. É que eu vi um outro lado da espiritualidade que eu nunca imaginei ver na minha vida. Eu descobri coisas que eu não imaginava. Né? Porque uma coisa você vê uma pessoa incorporar e falar uma coisa para você. Outra coisa você vê uma pessoa que não fala nada em dialeto, a pessoa incorporar e falar em dialeto, entender o que eu falo, responder, corrigir e mandar uma mensagem para o mundo, não para mim, especificamente. Então a nossa missão é muito grande. É gigantesca. Agora nós temos o quê? Um mês para o culto natalício. Um mês já. O ano já acabou. O que nós oramos lá atrás, 31 de dezembro do ano passado, na meia-noite, para virar o ano aqui, o que nós fizemos esse ano? Conseguimos alcançar nossas metas? Nossos objetivos? Não é fácil orar na frente de Meixo Sama, sabia? Porque Meixo Sama vê a nossa alma. Não é fácil. Se você não é sincero, é só como foi dito lá na África. Nós não podemos ser, como é que ela falou? Bonecos de barro. Sem vida. Sem espírito, somos apenas bonecos de barro. Andando. Sem essência. E eu morro de medo de decepcionar Meixo Sama. Eu morro de medo disso. Se o homem se decepcionar comigo, não foi porque eu causei. Foi porque o seu egoísmo foi maior do que a minha fé. E eu não subestimo a minha fé. Aliás, ninguém pode subestimar a minha fé. Porque ninguém faz o que eu faço. A renúncia de vida que eu fiz, ninguém fez. Ninguém faz. Porque ninguém tem coragem. Eu estava com meus primos domingo, sábado. E quando eu vou para lá, eu vou encontrar meus primos, eu vou para me divertir, para dar risada. Mas eu fico o dia inteiro rezando. Reza daqui, conversa daqui, me sujorei ali, vai rezar no céu. Eu até falo assim, poxa, tem que vir para cá 2 dias. Um dia é para você rezar, outro dia é para você se divertir. Mas graças a Deus, a minha postura faz com que eles me respeitem muito. Porque graças ao que eu orientei, eles têm graça. E um relato que foi dado de uma prima minha, que eu fui fazer oração na escolinha dela, e ela é uma pessoa de um coração gigantesco, que ajuda todo mundo, e ela estava tendo um golpe de uma sócia. Nós orientamos ela e ela fica meio assim, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Aí meu primo, que é mais pitbull, deu um corte e tal. A pessoa foi conversar com ela e ela mostrou os números para ela e mostrou os roubos que ela tinha feito. E a pessoa começou a chorar. E a pessoa virou para minha prima e falou uma frase bem assim: sabe, fulana, você é um câncer na minha vida. Eu falei, nossa, por que você está falando isso? Você sempre foi um câncer na minha vida, sabe por quê? Porque eu sempre quis ser você. Eu queria ser como você é. Eu queria ter o que você tem. Eu queria ser como você. Falou assim mesmo. E ela chorava, assim, ela ficou muito mal.
Você era um câncer na minha vida porque eu queria ser como você é. Eu queria ser você assim mesmo. Você vê como são as coisas? Então a gente assim, e eu falei assim, por isso que vocês têm que se preservar, têm que se proteger. Orem. Mantenham o foco na fé. Exatamente. Então assim, nesse processo todo, qualquer pessoa que está por essa porta, nós não estamos chamando os antepassados para entrar. Qualquer um que entrar aqui vem para dar uma mensagem. Então preste atenção nos sinais que vêm. Não importa quem seja, preste atenção. E não é só aqui, porque quando você convoca um antepassado para entrar, para dedicar com a gente aqui, lá fora também você vai levar esse mesmo sentimento para fora. Quem você apertar a mão lá fora, quem você abraçar lá fora, quem você encontrar, você vai também, de alguma forma, estar com esse mesmo processo. E quando você vem da sua casa para dedicar, nesse caminho, você já está trazendo pessoas à sua volta. Na África me foi dito assim, você não veio sozinho do seu país. Você trouxe muitos guerreiros para cá. E você vai voltar daqui com outros guerreiros muito mais fortes do que você trouxe. Né? Porque realmente eu tive muita proteção lá. E eu sinto esse processo muito forte perto de mim. E detalhe, eu, de alguma forma, através do meu sentimento, eu consegui direcionar todos esses guerreiros para Meixo Sama. Então eles servem a Meixo Sama, não servem a mim. Né? Às vezes as pessoas me viram nas fotos lá na África, me vendo com um cara cansado, mas de coisa e tal, o nego falou que eu estava sofrendo. Sofrendo aonde? Eu estava cansado, cara, porque não é fácil você viajar 10, 12 horas com mosquito, com banco quebrado, sem comer, dormindo no que dá, mas de coisa e tal. Cansaço. Mas sofrimento, jamais. Medo, nunca. Eu estava muito feliz, porque eu estava encontrando as minhas essências. Então, quem me viu triste, sofrendo, muda o disco, filha, muda a fita, porque está no outro patamar, está em outro planeta. Né? Até porque, é só perguntar a pessoa da África se alguém me viu triste em algum momento. Dedicamos incansavelmente, graças a Deus, só milagres. A tristeza é você ver pessoas passando fome, é pessoa ver pessoas descalças e ter o que comer. Eu estar com um monte de sapatinho e roupinha para entregar e não poder entregar, porque se eu entregasse para uma ia ficar milhares e 100. Isso que me doía a alma. É você pegar um pedaço de pão e comprar e dividir. Onde que foi? Quelimane. Tinha uma menininha numa esquina vendendo um bolinho lá, não sei, eu esqueci o nome daquele bolinho lá. Uma jovem. E era um balde cheio. Eu falei, Mozilla, o que é aquele negócio lá? Ah, lá em Maputo tem outro nome, mas vamos comprar. Na volta a gente vai comprar. Só que eu via adultos assediando a menina, sabe? Me cortava o coração aquilo lá. E eu via ela quietinha, muita coisa. Quando nós voltamos, tinha um monte de moleque em volta, comprando dela, dando umas moedinhas e comprando dela. Falei, moça, quanto que é esse negocinho aí? Ela falou, acho que era 3 meticais. 3 meticais? Ela estava um pouco menos da metade, o balde. Era um balde grande. Eu falei assim, eu quero, acho que 100 meticais eu comprei, acho. Comprei para Dedéu. E tem um monte de moleque lá, aí os moleques enfiando tudo na boca, comendo assim, que não uns loucos, ele estava juntando dinheiro. Eles vendiam a garrafinha plástica, descartável, para poder comprar esse docinho. Eu falei, vocês querem também? Ô, papá, queremos sim, papá. Eu falei, então, ó, dá 5 para cada um, acho. Puta, vendeu tudo, a molecada ficou doida, cara. Acabou. E o negócio era gostoso pra caramba, né? É gostoso mesmo, o negócio mesmo gostoso, feito com coco, uma delícia, né? Mas eu imaginei, aquela moça estava lá desde as 5 da manhã. Desde as 5 da manhã. Eu falei, ela tinha que estar na escola. Para ela estar aqui assim, para ela estar lá às 5 da manhã, que hora que a mãe dela fez isso? Deve ter acordado às 3 para fazer. Né? Então, para vender, para tirar. E lá em Maputo é muito mais caro. Então eu vi aquela menina lá, falei, ela toda contente, levando dinheiro, nem troco direito ela sabia. Ela não sabia contar as moedinhas. Ela não sabia fazer conta. Já imaginou? Não, a mesma coisa aconteceu num outro local que nós somos. Por isso que a postura é tudo.
Perto da igreja tinha tipo uma choperia, um barzinho, chamada Shima. Às vezes eu e a Mozilla, vamos lá, Mozilla, tomar um chopp para relaxar. Aí nós íamos lá. E teve um dia que nós tomamos um chopp, 2 chopp, e comemos um negócio lá. Aí eu dei um valor para a pessoa. Era para ela ter me devolvido, eu acho que 180 meticais ou 240 meticais, alguma coisa assim. Ela me devolveu 960 meticais. Mas eu não vi isso aí, coloquei no bolso, peguei e fui. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, Mozilla, a pessoa me deu, ela errou, eu não sei que contadora que ela fez, mas ela errou muito o troco. Mas já, amanhã vamos passar lá. No dia seguinte nós fomos lá, só que já era uma outra equipe, que eles fazem rodízio, né? Então ficamos quietos. Um outro dia X lá, nós fomos lá de novo. Aí estava todo mundo lá. Eu cheguei para o caixa e para a balconista, como chama? A garçonete. Falei, escuta, você não teve diferença no seu caixa, não? Ah, tal dia, temos sim, hoje também está dando problema, um monte de coisa e tal. Eu falei assim, o que vocês fizeram? Ah, tivemos que pagar. E, cara, 900 é dinheiro para dedéu lá. Eu falei, pois é, foi para mim que você deu o troco errado. E eu vim devolver. Cara, você não tem noção, cara. A festa que foi. Porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Falei, tá aqui, você cobrou errado. Nossa, pessoal, puta, chama fulano, chama Beltrano. Foi uma alegria. Porque aquele dinheirinho deles lá estava resguardado. Né? Então eu falei, não custa nada você ser decente, você ser honesto. Depois, nossa, chegamos lá, todo mundo, bom dia, boa noite, como é? Viramos amigos. Aí no dia que nós fomos embora, que eu ia embora no dia seguinte, nós fomos lá, vamos lá, tomar saideira. Né? Aí o pessoal falou assim, olha hoje, hein, que nós vamos embora. E eu queria tomar o chopp preto, não tinha preto. Como vai embora? Vou embora amanhã. Não, poxa vida, mas não sei o que lá. Aí serviram com uma alegria. Falei, mas o ano que vem eu volto. Veja, portas abertas em todo e qualquer local. Eu não tenho um local que eu vá que eu tenha vergonha de alguma da minha postura, do meu servir. Sabe por quê? Porque mesmo no momento de raiva e tristeza, o demônio que tem dentro de mim também fica nas minhas mãos. Porque quem controla ele sou eu, não ele me controla. O dia que esse mal me dominar, é sinal que eu fui pro saco. Entendeu? Então é esse controle que nós temos que ter para preservar a nossa essência divina. Nós somos filhos de Deus. Nós somos seres de luz. Mas não podemos permitir que a nossa alma fique envolta em treva. Alto chorei no coração, chorei na testa para poder fortalecer. Sempre, sempre, não julguem, não critiquem, não sejam presunçosos. Apenas amem, amem. Isso é Meixo Sama. Isso não é nada mais do que ser um grande e belo fiel de Meixo Sama no servir. As lições que a vida nos ensina é para o nosso crescimento. Não é para nós cairmos. Né? Se toda vez que um revés acontecesse na minha vida eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Jamais. Sabe por quê? Porque é a obra divina. E eu sinto que tem tanta coisa boa para acontecer, e eu tenho certeza que em breve teremos grandes e imensas notícias e belas notícias. Na semana que vem vamos dar uma reformada na igreja. Vamos trocar o piso do altar, vamos trocar o forro das cadeiras, vamos mudar a sala da paz, vamos fazer uma igreja renovada e diferente para o natalício. Né? Como você vai fazer? Não sei. Se alguém quiser colaborar, estamos à disposição também para ajudar. Né? Mas quando eu sou direcionado para alguma coisa acontece. Que já aconteceu no mundo espiritual. Então, que Meixo Sama nos abençoe. Sábado agora é culto aos antepassados, ancestrais antepassados. Vamos orar, dedicar com alegria e com o sentimento de que não estamos sós. Estamos, como diz lá na África, lá estamos juntos. Rishikano, estamos juntos. Muito obrigado a todos, uma boa missão.